Olá, galera! Seja bem-vindo a mais um podcast Foco no Evento. Obrigado por você estar sempre acompanhando nossas transmissões, né? Nossos programas. Creio que tenha agradado muito a vocês, né? Porque sempre tem vindo aqui pessoas, né? Profissionais do ramo de eventos, fotógrafos, videomakers, cerimonialistas, enfim. Todo esse pessoal que trabalha com eventos. Né? E tem dado aqui dicas, contando histórias valiosas aqui pra gente. E hoje, o programa hoje também está imperdível. Tá? Hoje eu estou com um fotógrafo, hoje vamos falar de fotografia, gente. Se liga, hein? Você que gosta de foto, quer entrar nesse mundo aí de fotografia, ou você já é um fotógrafo profissional, não perca o programa de hoje, o podcast de hoje. Vai valer muito a pena, vai agregar muito valor a sua vida profissional, e você que está entrando também nessa vida aí, você tem que conhecer muito o profissional que a gente vai bater um papo hoje. Hoje eu vou conversar, né, um pouco com o fotógrafo Paulo Roberto. Mas Diego, quem é esse Paulo Roberto? Eu não conheço, eu também não conheço. Eu conheço como Cebola. Cebola, obrigado aí por ter aceito o nosso convite aí, por estar aqui presente aqui no nosso podcast Foco no Evento. É um prazer ter você aqui, uma referência na cidade, na região aí, um profissional já bastante experiência, né? Aposto que a cidade toda conhece você e a região também. Cebola, como é que tudo começou? Como é que você entrou nesse mundo de fotografia? Conta pra gente, a gente quer saber como é que tudo começou. Isso começou por acaso, cara. Eu nunca tinha me ligado em fotografia. Eu já tinha 22 anos de idade e naquela época muito pouca gente tinha máquina fotográfica. Eu nunca tive lá em casa máquina fotográfica. Mas eu me recordo de um fato anterior que também não ficou marcado. Isso pra mim só depois é que me ligou. Eu lembro que eu tinha 15 anos de idade e uma menina que eu namorei, ela veio do Rio para cá, para Teresópolis, e nós estávamos estudando junto. O pai dela era engenheiro, trabalhava na Sudantex, e ela falou, olha, eu vi um filme chamado Blue Up. Deixa de ver não, sobre fotografia, o filme é muito legal. Esse filme realmente se tornou uma referência no Brasil. A partir dali, a fotografia publicitária tomou um impulso muito grande com esse filme Blue Up. Porque o cara era uma figura, o cara era muito fera, fotografava um modelo bonito, estúdio, esse negócio assim. Então eu fui ver, mas isso morreu ali, eu vi o filme e pronto. Mas um dia eu indo na casa de um amigo meu chamado Mauro Kenup, e ele falou assim, vou te mostrar aqui umas fotos que eu fiz, um projetor de slide. E ele projetou assim a 1,5 m de distância na parede, ele comprou uma máquina Yashica Eletro 35, e projetou, e aquilo, slide é colorido, né? Hoje eu pergunto slide para as pessoas, ninguém quase conhece o slide, que é aquele positivo, não é um negativo, é um positivo numa moldurazinha de papel que você colocava e projetava aquilo colorido na parede. E aí ele botou aquilo, eu falei, caramba, Mauro, que legal, cara, me empresta a máquina para eu bater umas fotos? Ele falou, empresto. Ele emprestou, eu comprei um filme preto e branco, fotografei, mandei revelar, saiu, claro, muita coisa ruim, ou tudo ruim, não sei, mas eu achei aquilo fantástico. E aí, conversando com mais 2 amigos, o Demétrios e o Muto, falando, pô, vamos montar um laboratório, contando a experiência, vamos montar um laboratório, montamos num quartinho que tinha na casa do Demétrio. E fizemos um laboratório pequenininho, um espaço de 1,5 m por 1,5 m, mas nem tinha água lá dentro, do lado de fora, mas não importava. Compramos um ampliador, alguns acessórios, pinça, e começamos ali. Isso foi em 1973, entendeu? E ali foi que começou a paixão pela fotografia. Então, em preto e branco, né? Colorido, eu fui fazer colorido sim, mas muitos anos depois. E o colorido não tem graça nenhuma você fazer, porque você não vê. Você não vê, você bota lá dentro e não vê. O preto e branco não, você vê a imagem surgindo, todo um processo, você acompanha tudo visualmente. E começamos ali. E dali a paixão foi imediata. E aí eu comprei uma máquina, era difícil comprar uma máquina. Teresópolis, ninguém vendia máquina. Era muito caro também. Era caro e as máquinas que tinham aqui era só Kodak. E era na Ótica Brasil, eu lembro. E aí eu comecei a ir ao Rio de Janeiro, ver as lojas de fotografia, e aí tinha
100 máquinas na vitrine, tudo top, Aí, Nikon, Canon. ficou maluco. Aí eu ficava babando aquilo, mas não tinha dinheiro. E eu já trabalhava, claro, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, mas com 22 eu já estava trabalhando também. E aí fui juntando um dinheirinho, aí começou sempre aquela paixão, e o Mauro me empresta a máquina para fazer, porque eu não tinha máquina fotográfica. Até que um amigo meu falou, eu tenho uma máquina. Eu falei, me vende ela. Ele falou, vendo, mas ela não tem fotômetro. Eu falei, não tem problema. E eu queria saber de fotômetro, eu queria apertar o dedo e a foto sair. Mas eu tive que aprender a ler a luz. Cara, e aí é outro nível, a coisa muda completamente. Você vê a dificuldade que é. Você tem que entender, você chegar num lugar onde tem muita luz mais ou menos, sol, sombra, sabe? E você saber que regulagem colocar na máquina, o que hoje não se precisa fazer mais com os equipamentos digitais. O computador faz tudo, né? Então, tinha que fotografar na sombra. Bom, na sombra aqui, os filmes era ISO 100 até 400. Então usava ISO 100, 400 era muito caro. Então com ISO 100, o que usa na luz, numa sombra, num dia de sol embaixo de uma árvore? Vou botar 60 com 5,6. Então, até eu descobrir isso, cara, aí errava o tempo todo. Fazia aquela foto que eu achava que ia ficar linda, quando revelava o filme. Creio que nessa época o fotógrafo era fotógrafo de verdade. Tinha que saber fotografar. Ele tinha que saber tudo, né? Tinha que saber fotografar. Tinha que saber luz, é isso aí que você falou, né? Então tinham poucos fotógrafos. Teresópolis tinha aí talvez uns profissionais mesmo, devia ter uns 5 ou 6, talvez, não mais que isso. E não davam conversa para nós, não. Para quem estava querendo aprender, eu grudava nele, fazia uma pergunta ou outra, eles não davam papo. Então essa paixão surgiu isso aos 22 anos de idade, com 23 anos de idade, com os amigos meus, e dali, cara, aí a coisa deslanchou e foi embora. Quando é que você acha que deslanchou? Não, aí eu vou trabalhar nisso, eu vou seguir carreira com isso aqui, que isso vai ser meu ramo profissional. Qual foi a época que você achou que chegou a esse ponto? Assim? Sim. Eu, na verdade, eu tinha parado de estudar com 15 anos de idade. Eu não manjava nada de matemática e não queria estudar, entendeu? Aquele aluno rebelde, não queria saber de nada. E aí, aos 19 anos, eu resolvi voltar a estudar. Só que quando eu resolvi voltar a estudar, eu tomei gosto por estudar. Mas não tinha terminado nem o primeiro grau, nem o segundo grau. Em 2 anos eu estudei pra caramba, eu terminei o primeiro grau, o segundo grau, entrei num curso pré-vestibular, e com 21 para 22 anos, ou talvez 22 para 23, não me recordo exatamente isso, eu fiz faculdade de economia, entrei para a faculdade de economia, eu fiz 2 vestibulares, um para Caxias, para administração, que estava começando a faculdade, a universidade naquela época, que hoje acho que é Novo Rio o nome, não sei, mudou o nome, e para Gama Filho. E a Gama Filho era das mais caras do Brasil, mas eu queria tirar onda, vamos dizer assim, né? Aquela coisa de jovem. Se é para fazer faculdade, vamos fazer. E aí fui fazer economia. Cara, só que eu não tinha noção, o que eu tinha aprendido de economia, que era geografia econômica, vamos dizer assim, que eu gostava muito, era diferente da economia que eu fui na faculdade. A faculdade de economia é matemática pura. Não se fala nada, qualquer coisa que se fala tem que ter um cálculo matemático, de derivada, integral, o tempo todo isso, e muito gráfico. E eu cheguei na faculdade, no primeiro período de matemática eu quebrei a cara, e aí falei, vamos ter que estudar. Só que aí já no segundo ano de faculdade, eu já comecei a fazer algumas fotografias para um amigo, para outro, tal. Então no terceiro ano, assim, foi muito rápido. Você já tinha sua câmera? Já. Eu andava com uma máquina fotográfica o dia inteiro. Eu queria ficar conhecido como fotógrafo. Qual era a sua máquina, né? Na época, uma Nicormate. Depois, a primeira máquina boa que eu comprei, uma Nicormate. Mas só tinha uma Nicormate com uma lente só uma 50mm. E eu andava com ela o dia inteiro pendurado no pescoço. O dia inteiro, fotografando na rua, isso e aquilo, ia para o laboratório e revelava, que eu queria que falasse, não, Cebola é fotógrafo, Cebola, e realmente isso aconteceu. E aí um pede uma coisa, não, bate uma foto do meu filho, bate aqui, bate foto ali, bate ali. E a coisa foi deslanchando. Quando foi no terceiro ano da faculdade,
eu já tinha uma noção mais ou menos do que eu ia fazer. Eu falei, eu vou terminar o curso de economia, mas eu vou me dedicar à fotografia. E foi o que eu fiz. Então, eu me formei em 1977. 1977 para 78, eu já estava trabalhando bastante com fotografia. Vamos dizer que eu me recordo que 6 meses depois, e fotografia dava dinheiro antigamente, ganhava-se muito bem, era muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Eu vejo hoje trabalhos que fazem aí que o que cobram é uma miséria, vamos dizer, em relação ao que se cobrava antigamente. Comparado ao que se fazia antigamente. Então, quando eu terminei a faculdade, 6 meses depois eu comprei um carro, um Volkswagen TL, 1972, isso foi em 78, com 6 anos de uso, à vista. Aí comprei o carro, botei na oficina para reformar, botei tala larga, que antigamente chamava de tala, umas rodas largas com roda de alumínio. Fui no Rio, comprei à vista, com dinheiro da fotografia. Sim. Pneu, 4 pneus, quanto é X? Está aqui. Quanto é 4 rodas? X está aqui. Dinheiro. Então eu já estava ganhando muito bem com fotografia. E você trabalhava com que tipo de eventos você trabalhava nessa época? Era casamento? Era algum outro tipo de evento? Sempre fiz casamento. Mas, casamento, antigamente cobrava-se muito bem por um casamento. Era caro ter um fotógrafo num casamento? É muito, muito caro. A equipe era composta com um fotógrafo? Era só eu. Era só um? Só eu. O ideal seria, como eu falei para você anteriormente aqui na nossa conversa informal, seria que tivesse 2, pelo menos um, para usar na luz, para usar 2 flash. Entendeu? Então, quando eu usava 2 flash ou 3, era um trabalho danado, porque eu não podia estar parando para mudar os flashes de lugar, para dar uma iluminação mais bonita, porque usar um flash só fica, não vou dizer que fica uma porcaria, mas se você usar 2 ou 3, eu vou dizer que aí fica uma porcaria. Se você comparar a mesma foto feita com um flash e outra com 3, claro, você sabendo posicionar a luz, não resta a menor dúvida. Dá uma grande diferença. A foto fica uma porcaria, porque fica uma luz chapada, não tem luz de sombra, não tem luz de cabelo, entendeu? Você realça a luz de fundo. Às vezes uma igreja que antigamente era com filme, como que você iluminava o fundo da igreja? Uma velocidade muito baixa, 15 de velocidade. Caramba. 15. Tá? Para poder dar tempo da luz com o diafragma aberto, captar a luz de fundo. Então, o flash iluminava você. Agora, o fundo que estava lá mais a 10 metros de distância, se usasse na velocidade normal, que todo mundo usava 125, ele batia rapidinho e lá o fundo saía escuro. Então, se você pudesse botar um flash com uma fotocélula, que antigamente era fotocélula, né? Botava lá para iluminar o pessoal lá no fundo, era outra coisa. E aí, em determinado momento, você virava o flash para os noivos, iluminar a parte de trás, cabelo, costas, a roupa da noiva. Então, você fotografava daqui, aparecia clarinho, sabe, a cauda lá. Pô, era outra coisa. Então, era um só, que era uma pena. Agora, na verdade, se tivesse que fazer com 2 pessoas, que mais uma pessoa era móvel. O cara levantava o flash para botar numa luz mais alta ou mais baixa, dependendo da situação, dependendo de um sinal que você fizesse. Um camarada experiente, eu cheguei a fazer isso, alguns trabalhos, ter alguém ajudando. Aí era outro nível. E a luz é tudo, né, para fotografia? Né? A luz, fotografia, luz e sombra. Não adianta falar, não sei o quê. Fotografia é luz e sombra. Você tem que aprender a usar isso. E não é fácil. Eu tenho uma experiência de aprendizado. Quando eu me interessei por fotografia, aí tinha um curso por correspondência, chamado Instituto Universal Brasileiro, em São Paulo. Conheci. Aí eu comprei o curso, vou fazer. Aí as primeiras aulas foram teóricas, né? Falando sobre luz, composição, isso e aquilo, eu li aquilo tudo. E aí numa terceira aula eles falaram, agora vamos para a prática. Faça uma foto de um pipoqueiro. Eu nunca esqueço dessa história. Aí eu peguei a máquina, não lembro onde é que foi, acho que foi na Praça Olímpica, tinha um pipoqueiro. Eu vim com a máquina, fiquei olhando para o pipoqueiro, pensando, o que eu vou fazer? Eu fiquei olhando, aí eu,
falava de composição, luz. E aí? Cara, eu fiquei ali uns 10 minutos. Não consegui fazer a foto. E caramba. Não. E Fui aí? embora. Porque de você ter um conhecimento e você botar na prática, é diferente. É diferente, né? Se você não tem o conhecimento, só falam para você, aqui, tem a luz, é assim, tem o enquadramento, regra dos terços, isso e aquilo, enquadra assim ali. Aí você chega lá, na hora você tenta lembrar daquilo tudo, mas você não tem a bagagem para botar aquilo em prática. Se você falar para mim, Cebola, essa mesma foto você faria hoje, eu falo, cara, brincando, eu vou fotografar num final de tarde, em frente ao pipoqueiro que tem na Praça de Santa Teresa, eu vou botar uma grande angular com um pipoqueiro no primeiro plano, a igreja de fundo, a hora que acender as luzes, eu vou botar uma velocidade baixa. Quem tiver parado no pipoqueiro, a luz da carrocinha de pipoca vai aparecer bem, vai iluminar o saquinho de pipoca. Se aí não tiver, eu boto uma luz lá dentro, para realçar o carrinho de pipoca lá dentro. Velocidade baixa para que pegue o movimento das pessoas andando desfocado que passar perto dele. O que tiver parado vai ficar parado. Pronto, a foto está feita. Hoje, né? Não, é exato. Então, o que eu disse para você, o conhecimento. Sim. Mas na época, esse dia, cara, o que eu tinha lido, eu fiquei olhando, eu não consegui fazer. Na hora bate o desespero, né? Não consegui. A experiência. Eu não tinha ainda aquela bagagem. Aí, hoje, voltando para hoje, se fosse uma máquina digital, talvez eu chegasse lá, saiu colorido, bonito. Falei, caramba, aí, fiz a foto. Não, mas não tem regra nenhuma, não segui regra nenhuma de luz. Fotografei meio-dia, uma luz dura, um horário errado. Entendeu? A luz ali na igreja, sabe, entardecer, que o sol vem de lá, é 4 horas da tarde, 5 horas. Mas aí quando você tem o conhecimento para aproveitar isso. Maravilha, Cebola. E uma curiosidade também, né, que acho que muita gente tem, né? Que tá doida para saber também, já que você tá aqui. De onde surgiu Cebola? É uma pergunta frequente. O meu pai, quando criança, ele de origem muito humilde, ele trabalhou na fazenda dos Guine, hoje Comari, né? Lá tinha criação de raposas, essas coisas, tinha a horta, onde é plantação, e ele trabalhava lá na horta. E ele, duro, né, sem dinheiro, os pais não tinham essa coisa, ele comia pão com cebola. E todo mundo achava aquilo muito estranho, né? Pão com cebola. Muita gente não gosta de cebola. E ele ficou com o apelido Cebola, só que ele detestava o apelido Cebola, mesmo depois de velho. Já eu, com 30 anos de idade, às vezes eu conversando com um amigo meu, passava alguém conhecido meu, falava, ei, Cebola! Rapaz, ele xingava o cara, falou, pai, o cara é meu amigo, não, vai tomar não sei o quê, seu filho disso, aquilo, não sei o quê. Eu falo, pai, para com isso, o cara é amigo meu. E surgiu dele, foi uma herança. Meu pai depois cresceu, ele era músico, e muito conhecido, tinha uma banda de música, banda de baile, ele era trompetista, viajei muito com ele, estado do Rio inteiro, aí tudo quanto é lugar, os clubes de Petrópolis eu conheço todos, Miguel Pereira, Além Paraíba, cantos tudo aí, Rio de Janeiro também, e ele era muito conhecido, e uma herança boa que ele me deixou foi Cebola, que ele, por ser muito conhecido, jogava futebol também, e também jogava muito bem, e essa herança passou para mim, esse nome de Cebola, que me achavam parecido com ele, sabe? Fisionomicamente. E eu sempre tive as portas abertas, mesmo quando criança, eu não pagava para entrar em clube nenhum, mesmo que antigamente tinha que ser sócio para palpitar. E eu não chegava, não, você é filho de Julinho, filho de Cebola, deixa entrar aí. E ele faleceu e ficou o nome Cebola para mim, até que um dia um amigo meu me deu a ideia, falou, pô, Cebola, o pessoal fica constrangido de chamar de Cebola, por que você não bota Cebola com 2 L's? E bota Paulo Roberto Cebola. Aí vão achar que é sobrenome. Eu falei, legal. E aí comecei a usar Paulo Roberto Cebola, que depois tirei o Paulo Roberto, deixei só o Cebola com 2 L's, tanto é que o estúdio lá é Cebola com 2 L's. E uma herança boa que ele me deixou é Cebola, que ainda hoje, ele faleceu tem, sei lá, 30 anos, eu vou em lugares que eu nunca fui e às vezes... Aconteceu um fato interessante uma vez, já faz muito tempo. Eu lembro que eu tinha 50 anos de idade, eu estou com 74 hoje. Eu tinha 50 anos, a minha loja ali na Praça da Igreja era mais para baixo um pouco, não tinha aquele prédio ainda.
E tinha um cidadão assim, encostado no carro, assim, uns 15 metros de distância, olhando lá para a loja. O que era normal. A loja tinha uma vitrine grande na frente, e o cidadão ficou olhando, estava olhando. E eu estava no balcão ali quieto. Estou vendo que ele está olhando, mas para mim aquilo era normal. Até que ele veio e falou assim, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando ele falou assim, eu já sabia o que ele ia perguntar. Ele falou, olha, eu morei em Teresópolis há muitos anos atrás, eu saí daqui faz 49 anos que eu saí de Teresópolis. Olha só, eu estava com 50. Ele falou, faz 49 anos que eu saí daqui de Teresópolis. Eu tinha um cara aqui que era muito meu amigo. Eu falei, é mesmo? Eu fico até emocionado. Caramba. Ele falou, Julinho, que era o nome do meu pai. Ele foi lá muito meu amigo. Ele falou, cara, você é a cara dele. Nossa. E você é filho único? Não, tem mais 2 irmãos. Na verdade, Júlio é meu irmão mais novo, que é Júlio César. Mas não mexe com fotografia. Já foi músico, sim. Então, eu já fui em muitos lugares, Diego, de a pessoa olhar para mim, chegar lá na loja, olhar e falar assim, você é filho de Julinho? Não foi uma, não, foi centenas de vezes. Pessoas que eu nunca vi. Caramba. Eu falar. E eu já neguei. E a pessoa falando, não é possível, cara, é muito parecido. Eu já neguei. Então, esse nome Cebola vem dele e que foi uma herança boa que ele me deixou. Que legal, hein? Que história, hein? Carregar e perpetuar, né, o nome do seu pai, né? A história do seu pai. É verdade. E o meu filho também é Rafael Cebola. E a minha filha chamam de Cebolinha lá na loja. E eu já, na verdade, eu já quis agregar isso ao nome, mas faz uns 15 anos atrás. Na época saía muito caro. Saía negócio de R$1.000 cada um. Aí tinha que mudar todos os documentos. Eu falei, deixa pra lá. Uhum. Eu tô para procurar isso novamente, porque abriram um precedente na lei recente, de alguns anos atrás, aí, que os travestis, por exemplo, poderiam agregar ao nome o nome delas que ela usaria. Por exemplo, o cara tem o nome de João, eu usar Sandra. E isso de graça. Uhum. Entendeu? Então, eu falei, de repente, pode ser que tenha uma brecha qualquer lá, que eu possa, de repente, mudar o meu nome. Sim. Mesmo a um custo pequeno, eu gostaria de mudar e agregar esse Cebola ao meu nome. E o meu filho também queria, a minha filha também. Ficou uma marca, né? Ficou. É igual eu falei aqui no começo, né? O fotógrafo Paulo Roberto. Acho que ninguém te conhece. Pouca gente, né? Acho que mais íntimos, né? Conhece que Paulo Roberto. Se alguém me chamar de Paulo Roberto, são muito poucos que me chamam de Paulo Roberto. E alguns até, tipo assim, meio que ironicamente falam Paulo Roberto. Você entendeu? Meio que irônico. E há uns um ano atrás, talvez, aconteceu um fato interessante. Eu não estou habituado a me chamarem de Paulo. Eu parei ali na rodoviária, eu tinha que ir ali na rua onde tinha a Honda, onde tem a Honda ainda, e ali é contramão. Eu parei a moto na rodoviária e fui a pé. Quando eu subi ali para ir para a ponte, eu escutei falarem assim, oi Paulinho, mas eu nem olhei, cara. Eu escutei e fui embora. Quando eu voltei, falou de novo, Paulinho, não fala mais com a gente não? Cara, era um amigo meu de infância. Caramba. De infância, de 10 anos de idade, Guilherme, né? E aí ele, eu passei aqui, falei, tu não ouviu? Eu falei, não, eu escutei, cara, mas não achei que era comigo, porque eu não tenho o hábito de me chamar, principalmente Paulinho. O Paulo Roberto, às vezes fala, eu até olho assim meio desconfiado para ver se é comigo mesmo, mas antigamente era Julinho, por causa do meu pai, até uns 20 anos de idade ficou Julinho. Uhum. Se alguém me chamar de Julinho é porque me conhece há 50 anos. É da antiga mesmo. É da antiga. Mas depois ficou só o Cebola mesmo, é como me conhece. E como é que você chegou até a sua loja? Quando é que foi? Quando que isso aconteceu? Na verdade, eu já fotografava, conforme eu falei, que eu estava fazendo faculdade, então fazendo uma fotinha, outra, eu trabalhava na prefeitura. E arranjava um tempinho para fotografar, só começava a trabalhar meio-dia e fotografava aqui e ali, fazendo uma coisinha ou outra. E aí comecei a fotografar em colégio, já comecei a ter bastante cliente. E um dia o Maurício do Fotolux, vamos dizer assim, é uma coisa que, entre aspas, eu devo a ele, porque eu acho que o meu trabalho é que a coisa, na verdade, fez a coisa ressuscitar, vamos dizer assim. Ele tinha aberto uma loja em frente ao Banco do Brasil e que não estava frutificando muito legal.
Porque dar conta de 2 lojas é muito ruim. Eu já tive 2 lojas. Sim. E não dá certo. Uma ou outra vai ficar mais ou menos. Dá mais atenção uma para outra. Principalmente o Maurício, na época era muito conhecido, né? E aí, eu procurar ele ficava às vezes lá em frente ao Banco do Brasil. Aí procurava ele lá na outra. Apesar que era perto. Eu, quando tive 2, eu tinha uma aqui e outra em Itaboraí. Tive uma aqui e outra em Rio Bonito. Cara, tinha que ir dia sim, dia não. Fica pesado, né? Administrar, né? Não é nem administrar, é que procuram você aqui. Sim. Eu não estava aqui. E procuravam para resolver aquela hora. Que era ir ali fotografar um terreno, isso e aquilo. E às vezes uma coisa que, para dar um pulinho ali no interior, fazer 20, 30 fotos, ganhava R$1.000. E eu não estava aqui. Uhum. Então o Maurício tinha aberto essa loja lá. Como disse a nossa amiga Janja, tinha abrido uma loja lá. São outras coisas. Não posso perder a piada, cara, não posso. Ele tinha aberto essa loja ali em frente ao Banco do Brasil, não estava frutificando, e ele me chamou. A princípio eu não quis, porque eu já estava indo razoavelmente bem, sem ter compromisso. Eu nunca quis ter loja. E estava indo bem, já ganhando um dinheiro. Ele, não, entra ali, vamos fazer, é meio a meio, isso e aquilo, meio a meio, não. Até que num dado momento eu pensei assim, eu não vou entrar com nada, vou entrar com o meu trabalho. Se não der certo, eu saio, também não vou perder nada. E aí entrei e começamos a fazer. Então naquela época eu já tinha muito cliente de colégio, que por exemplo, o Colégio 100, que era do professor Carneiro, só eu fotografava no 100. Uhum. Tudo o que acontecia no 100, só eu fotografava. Ele não deixava... outro fotógrafo? Não, ele era amigo. Eu fui amigo do professor Carneiro desde que eu tinha 13 anos de idade. Fui aluno dele e mantivemos essa amizade. Até que um dia eu falei para ele que eu estava aprendendo fotografia. Ele falou assim, tu sabe fazer isso? Eu falei, não, eu estou aprendendo. Ele falou, vou te dar uma foto para você fazer uma reprodução. E me deu uma foto de Ouro Preto, de um fotógrafo do Rio de Janeiro, muito premiado, famoso, muitos anos que eu não vou ao Rio, mas acredito que é da família dele, Asman, que era em Copacabana. Os camaradas eram os bambambam do Rio de Janeiro de fotografia. Eles usavam equipamento hiper top, na época só Hasselblad. Eles tinham uma vitrine imensa na calçada lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, uma vitrine grandona, assim, 2 metros de altura, por uns 2 ou 3 assim, um monte de foto grande de noiva, cada foto em estúdio espetacular. Eu ia ao Rio para olhar aquilo, eu quero olhar as fotos do Asman. E o professor Carneiro falou, essa foto aqui do Asman é premiada, faz uma reprodução dela para mim, vamos ver se tu sabe fazer mesmo. Aí eu fiz, ele gostou, ele falou, então tu vai ter muito trabalho comigo. E ali ele começou a me dar muito trabalho. Eu fotografei o professor Carneiro durante muitos anos, praticamente até ele falecer. Depois ele teve a revista Cobertura, eu fotografei para a revista Cobertura dele também. E na Pinacoteca viajamos muito juntos, fotografando reprodução de quadro. Olha que é uma coisa ruim de fazer, difícil de fazer reprodução de quadro, obra de arte. É porque uma fidelidade de cores é muito complicada. E quando era em papel original, em filme, o laboratorista tinha que ser muito bom para poder fazer e reproduzir, cores, né? Entendeu? E aí tem outro detalhe. Você acha que é o tipo de foto mais difícil de fazer? Iluminação, cara. Sabe? Você tem que fazer na foto, conseguir passar um pouco da textura da foto. Caramba. E isso é complicado, não é fácil. E chegou a um ponto que eu fiquei muito conhecido por isso, então eu fotografava para muitos artistas plásticos em Teresópolis, por intermédio do professor Carneiro, porque ele tinha contato com todo mundo e ele falava, o Cebola faz, o pessoal levava lá no estúdio para eu fazer. Legal. E qual é o estilo de foto que você mais gosta de fazer? Rapaz, não tenho uma preferência muito por nada especial, mas por exemplo, paisagem é uma coisa que até um determinado dia eu nunca tinha me ligado. Até julho de 1984, a hora que eu comecei a fotografia em 73, eu nunca tinha feito nada de paisagem. Nada. E quando é que despertou isso aí? Aí a prefeitura fez um concurso de fotografias, imagens para turistas de Teresópolis. Hoje todo mundo faz essa foto, ou já fez, muita gente fez, mas até aquela época não sei porque ninguém tinha feito esse tipo de foto que eu fiz. E aí
eu não tinha foto para entrar no concurso. Falei, não vou entrar. Não tem paisagem nenhuma, nada interessante. Eu gostava de fotografar na rua. Pessoas na rua, essas coisas assim. Hoje chamam de street, né? Street urbano. E eu não tinha feito. Aí eu estava na porta da loja lá onde o Maurício tivemos a sociedade, lá em frente ao Banco do Brasil. Eu olhei lá para o Soberbo e vi que estava tudo rosado lá pro lado das montanhas, bonito. Eu falei, caramba. Eu peguei a máquina rapidinho, na época tinha uma Mamiya 6x4,5, botei um filme rapidinho, peguei o tripé, isso era umas 5h30 mais ou menos, ia escurecer rápido. E eu fui lá no Vale Paraíso, na rua Florentino de Paula, ali em frente ao Tomazinho Motos, sobe, vai lá em cima no morro, e tinha um lugar lá que dava uma vista, pegava da vista ali da reta, desde o início ali da Casa de Saúde, pegava aquela visão toda, e a serra, Dedo de Deus, tudo, cara, aquilo tava tudo rosado, bonito pra caramba, e as luzes já da cidade ali, poste, luz das casas, tudo acesa. Eu botei no tripé rapidinho, com um fotômetro de mão, medi a luz, bati umas 3 fotos. E aí vem a diferença do analógico. Você tem essa foto ainda hoje? Hã? Você tem essa foto ainda hoje? Tenho. E aí, essa foto foi muito usada pela prefeitura, Câmara Municipal, agência de turismo. Eu até ganhei algum dinheiro por uso inadequado dessa foto. Judicialmente usaram sem pedir permissão, sem crédito, sem nada. E aí eu fiz a foto. Mandei revelar. Só que quando eu liguei para a prefeitura, falou, ó, já terminou o prazo para inscrição. Eu falei, ih, caramba, não dei só. Mas fiquei esperando a foto chegar, aquela época não revelava aqui, ela ia para o Rio para revelar aquela época. Quando a foto chegou, que eu olhei, eu falei, caramba, eu olhei uma foto bonita, bonita, aquela visão de Teresópolis, bonita pra caramba. Eu falei, pô, perdi essa de entrar no concurso. Aí liguei para um camarada que era o secretário de turismo na época, chamado João Carlos, que era amigo meu, falou, João, já terminou as inscrições, já terminaram? Ele falou, já. Eu falei, pô, rapaz, consegui uma foto aqui, será que dava pra gente entrar? Ele falou, Cebola, pra você, claro que dá. Claro, não, vem aqui. Tá? Eu levei a foto, fui lá, cheguei, encontrei com ele, João, tudo bem, tudo bem? Aí ele, tá aqui a foto, que ele olhou, ele falou assim, e Cebola? Já ganhou. Eu lembro que ele falou isso. Nem precisa de apuração, não precisa de nada. Eu não tinha visto, ele já tinha visto as outras fotos, né? Eu falei, tudo bem, vamos aguardar o resultado, né? E realmente eu ganhei o concurso da prefeitura com essa foto. E aí, ali isso também, na época eu fotografava para o Teresópolis Jornal, e o Teresópolis Jornal então deu uma divulgação, eu tenho lá também o jornal da época, tem tudo digitalizado. Fotógrafo do Teresópolis Jornal ganha concurso fotografia, primeiro lugar, cara, quase metade do jornal com essa manchete. Que isso, hein? E aí eu aproveitei isso ao máximo, fotografava para o Teresópolis Jornal, depois fotografei para, vamos dizer assim, eu vou exagerar, tá? Mas para você entender, para todo mundo em Teresópolis. Todos os órgãos de Teresópolis, polícia, poder judiciário, Rotary, Lions, tudo, colégios, todos eles, né? Bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, hoje não tem mais, Sudamérica, muito trabalho para o Sudamérica, Itaú fazia sempre fotografia para o Itaú, então, colégios, todos eles, e depois, porque isso já contando, vindo já na década de 80 para 90. Sim. Ali eu já estava muito conhecido. Você acha que foi ali, foi o auge ali da profissão? E aí, ali também, aí começou o seguinte, que foi onde também eu ganhei muito bem, como eu falei para você, era muito bem remunerado. Eu comecei a fotografar para empresas tipo... A primeira grande empresa que eu comecei a fotografar foi para a ESSO, que tinha um centro de treinamento aqui em Teresópolis. E ali, cara, acho que eu vou falar isso, o tempo era muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Porque hoje os caras fazem trabalhos você faz um trabalho, não importa o número de fotos, você dá o trabalho é 2.000, vamos supor assim, R$2.000, R$5.000. Antigamente era por foto, cara. Por foto. Era por foto. Uma foto 15x21, vamos dizer, a preço de hoje, seria R$25. Então, por exemplo, eu ia na ESSO 2 vezes por semana para fotografar os caras que faziam curso lá. Cada
cada grupo tinha aí entre 10 e 15 pessoas. Eram 10 vezes 25. Então vamos botar que só naquilo ali, por semana, dava aí R$500. Sem fazer força nenhuma. Eu chegava lá no horário do café. Isso no mínimo ali, né? É o mínimo. Eu chegava e esperava. Deu o café. Os caras já... O instrutor já falava, ó, o fotógrafo está esperando. Chegava, tinha uma escada com os degraus. Não, uns embaixo e outros em cima. Tá lá, olhando para cá. Placa, placa. Pronto. Tchau, fui embora. Ia para lá, fazia para o estúdio, fazia as fotos, 10, 15 fotos, já mandava a nota fiscal. Legal. E pronto. Então ali, aí eu comecei a fotografar para ESSO. Então as empresas que eu fotografei muito, para Cera Johnson, Petrobras, Klabin, Baú da Felicidade. Bastante experiência, né? Bastante. Pricewaterhouse, cara, Pricewaterhouse eu fotografei muito para a Price. A Price é uma das maiores empresas do mundo de consultoria e contabilidade. Fotografei muito para a Price. Ia para o Rio de Janeiro toda hora. Toda hora. Eventos patrocinados pela Price, como um evento no Museu de Arte Moderna, a Price. E eles não tinham isso. Cebola, nós queremos 30 fotos. Não era. Cebola, tem um evento, vai lá e faz a cobertura. Não importa a quantidade. Não importava a quantidade. Não importava a quantidade. Eu fazia o necessário. Chegava, entregava e nunca me questionaram. Aí tinha que ter uma honestidade de minha parte, um bom senso, de não fazer coisas parecidas, repetidas, vamos dizer assim. Nunca fui questionado sobre isso. Então, levava lá, cara, cada trabalho que fazia era muito bem remunerado, eu ficava feliz da vida. Hoje a fotografia dá dinheiro? Não, em Teresópolis não. Em outros lugares pode ser? Talvez nos grandes centros dê, mas o cara tem que ser muito bom. Por que Por que hoje a fotografia não dá dinheiro? Porque, por exemplo, se não dá mais, né? Hoje eu não tenho contato, como eu disse para você, com um fotógrafo, mas você como fotógrafo, quem hoje em Teresópolis, por exemplo, fotografa para empresas grandes em Teresópolis? Por exemplo, uma coisa que eu treinei para fazer, foto de vitrine. Eu vejo as pessoas hoje fazendo foto de vitrine, a pessoa sai de dentro da loja, ali do lado da minha loja tem a Maria Emília, ela sai e vem com o celular, cara, reflete tudo que está na rua. Reflete tudo que está na rua. Mas para eles não estão nem aí. Antes eles tinham que contratar o Cebola. Aí eu falava para eles assim, olha, eu vou fotografar lá, logo mais, vamos marcar uma hora, 10 horas da noite. Por quê? 10 horas da noite, deixa a vitrine acesa, acende as luzes lá de dentro e eu vou fotografar a vitrine. Aí não vai aparecer os carros da rua, não vai aparecer nada refletido. Aí eu também não fotografava de frente, com todo mundo, o leigo chega de frente, placa, aparece até ele. Aparece até a pessoa tirando foto. Eu fotografava de lado, botava aqui, jogava um flash fraquinho para dar uma iluminação suave. O que importava era a luz lá dentro da vitrine, mostrando o modelo, o vestido. Então, eu fiz muito isso. No Teresópolis Shopping Center, fotografei desde a inauguração do Teresópolis Shopping Center. Fotografei, sei lá quantos anos tem o Teresópolis Shopping Center, tem mais de 20. Vamos botar aqui 15 anos, eu fotografei para o Teresópolis Shopping Center. Todas as lojas que tinham lá dentro, era eu que fotografava. Então, isso de fotografar a vitrine, não fotografava. Não precisa agora. Não, agora não dá, cara. Não tem condições. Tem que fazer num horário propício. Tem que ter uma técnica, né? Não, uma técnica. Entendeu? Então, hoje, eu não sei, eu vou repetir, quem são os fotógrafos que estão trabalhando profissionalmente aqui. Mas eu hoje acho que não dá dinheiro porque não tem empresas em Teresópolis que paguem, na verdade, e que o cara cobre o que deva ser cobrado. Porque todo mundo fotografa. Porque você acha que o celular hoje tirou muito do fotógrafo? Com certeza. O espaço do fotógrafo? Com certeza. Com certeza. Eu fiz muita foto para dentista, cara. Tinha que ter uma lente macro para aproximar e iluminar. Tinha que ter um flash. Hoje em dia você acha isso fácil. Sim. Um flashzinho circular você acha fácil. Abre o Mercado Livre, tem lá um monte. Só que antigamente não tinha. Então eu tinha que usar 2 flashes Vivitar com fotocélula. E aí sombra. A flash circular não dá sombra, o outro dá. Aí eu tinha que usar rebatedor, cara, era um trabalho danado, mas fazia. E ficava razoável, vamos dizer assim, para o que, pelo menos, o que o cliente queria, ficava razoável. Então, esse tipo de foto, hoje ninguém mais faz. Eu tinha um cliente
que ele tinha um equipamento fotográfico melhor que o meu, cara. De uma família bem aquinhoada financeiramente, e ele gostava de fotografia, ele me ajudava, cara. Eu queria iluminar um sofá lá por trás do sofá, dar uma luz pro teto. Ele deitava lá atrás do sofá com aquela roupinha branquinha dele, ele ficava assim, fascinado com aquilo, ele me ajudava. Só que ele não era fotógrafo. Ele com o equipamento dele, não conseguia fazer. Sim. O que ele fazia era foto de boca, que aí ele tinha um flash circular, tinha uma lente Medical 200mm, então ele fazia isso muito bem com o equipamento que ele tinha. Qual era o equipamento que você mais gostava de usar nas suas fotografias? Qual era a câmera que você mais gostava? Tenho até hoje uma igual, não exatamente a que eu tive, mas foi uma Nikon F2, com motor MD2, Nikon F2 com motor MD2. Ela é analógica. Olha, E a lente que não pode faltar no seu kit? Rapaz, vou falar de analógico. Não dava para ter. Hoje, o que eu tenho uma 10-22, uma 17-40, 50mm 1.8, é o suficiente. Tinha um 80-200 que espetacular, aquela branca da série L, mas eu vendi por muito pouco uso. Eu vendi. Tá, mas o equipamento ainda tem. Agora, se falar em analógico, no analógico quase não tinha lente zoom naquela época. Então era uma 28 ou uma 20 já abria pra caramba, mas uma 24, 28 era o que eu usava. 24, 28, 35, 50, 85, 105 ou 135 e uma 80-200. Eram várias lentes. Várias lentes. Agora, nunca mesmo, em 30 anos que eu fiquei no analógico, eu levei 2 máquinas para fazer um evento. Eu nunca tive essa preocupação. E nunca fiquei na mão, nunca me deu defeito. Com o digital, pouco tempo que eu estava fotografando no digital, fui fotografar um casamento, cheguei meia hora antes, e eu não sabia nem quem era a pessoa, tá? Se eu soubesse quem era a pessoa e desse o que deu, acho que eu tinha tido um infarto na hora que deu o problema. Sério, porque a pessoa apareceu, uma senhora lá na loja, uma moça, assim, de uns 30, 35 anos, baixinha, loura, e uma roupa comum. E casamento, eu falei, onde? Na pousada, acho que é Tutu Terê o nome. Na pousada lá, tal dia, tal, marcou, pediu um sinal, apagou o sinal, combinamos o número de foto. Eu fui, cheguei lá meia hora antes, estava tudo escuro, não tinha nada. Eu falei, será que é hoje? Tá estranho. Alguma coisa errada? Aí eu perguntei, o cara falou, não, é aqui mesmo. Eu falei, é? Então tá. E vai ser onde? É um salão, vou lá acender as luzes para você. Eu falei, já está tudo arrumado lá, tá. Então eu chegava cedo, fotografar o salão, decorado, bonito. Aí tinha um bolo. Eu falei, vou começar pelo bolo. Já com o digital. Cheguei, plau. Olhei no visor, nada. Bati a segunda, nada. Eu falei, tirei o flash, botei de novo, encaixei ele novamente, plac, nada. Diego, a máquina deu defeito. Caramba. E eu só com uma. Só tava com uma digital. Rapaz, só para encurtar a história, sabe o que essa senhora era? Ela era juíza federal, mano. Meu Deus. Eu só fui saber quando eu fui entregar, por sorte. E aí, mas aí, o que tu fez? O que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu que todo fim de semana ele viajava. O Vicente, Francisco Vicente, fotógrafo, não sei se você conhece. Não conheço pessoalmente não, mas já ouvi falar. Muito bom ele, muito bom o Francisco. Aí, rapaz, aquilo bateu um desespero. Mas tu não tem noção do desespero que é. Se eu soubesse, na hora ali, que ela era juíza federal, eu tinha tido um infarto, não. Porque o desespero que dá é tão grande. Porque o casamento marcado para 7 horas, já eram 10 para 7. Só que não tinha ninguém. E eu estava achando aquilo estranho. E eu estou lá tentando, liguei para o Vicente falou, não, Cebola, eu estou em casa. Eu falei, rapaz, traz uma máquina aqui para mim, por favor, urgente, eu estou aqui em tal lugar, assim. A máquina minha não quer funcionar. Cebola, estou indo aí. Aí, de repente, entrou um cidadão alto, louro, e falando um português assim meio enrolado, que acho que ele era holandês, sei lá o que era. Aí eu falei, ele se apresentou, ele falou que ele era o noivo. Aí eu falei, mas acho que está um pouco atrasado, porque foi marcado 7 horas. Ele falou, não, é 8.
casamento. Eu falei, mas ela marcou 7, não, é 8. Aí aquilo já me deu um alívio. Uma o Vicente chegou com 2 máquinas, não. 2 máquinas. Dali eu tomei consciência que o digital não podia ter uma só. Eu tive outras experiências em que o digital me deixou na mão. E com o analógico, com a Nikon, que eu usei sempre Nikon, no analógico, depois do digital eu passei para Canon. Eu nunca tive... Olha, e viajava, cara. Viajava, ia para longe, tipo Cera Johnson. O último que eu fiz para ele foi no Hotel do Frade, Angra dos Reis, fiquei lá uma semana. Eu levava uma só, cara. Flash Mats, eu não tinha essa preocupação. Hoje em dia, os equipamentos digitais, a não ser os equipamentos de ponta muito caros, tipo uma Sony 7, alguma coisa assim, um Nikon top. Essas eu não acredito que dê defeito, não. Agora, as máquinas mais simples, mais baratas, caramba, é muito problema, muito problema. Não dá segurança nenhuma. O equipamento faz hoje diferença para a vida de um fotógrafo? Se ele souber usar, faz. Tem muito recurso. Tem muito recurso. Muito mesmo, não é pouco, não. É questão do cara saber usar. Porque as máquinas antigamente era velocidade e abertura. Não tinha mais nada. O que hoje é uma pessoa que está ingressando nessa vida, né, de fotografia, ou o cara já é o profissional já nessa área, mas ele quer se destacar nesse meio. O que é preciso para ele se destacar, para ser diferente da concorrência? Estudar. Depois, lá na frente, ele vai apresentar, ele vai mostrar o que ele aprendeu. E eu vejo que as pessoas não estão interessadas em aprender. Porque a partir do momento que ele pegou uma máquina digital, que a máquina saiu colorido, saiu nítido, saiu bonitinho, ele fica quase que satisfeito. Claro que existem exceções, mas a maioria que eu converso lá no estúdio não quer estudar. Recente, de uns 2 meses atrás, foi um casal lá para fazer umas fotos de formatura. E aí eu botei as fotos, fazia na hora, eu botei, eles enviou o arquivo para mim, eu botei na máquina. Qual era o tamanho? 15x20. Aí, quando eu vi a foto na máquina, já no visor da máquina, eu falei, caramba. Aí eu olhei as 3, aí eu perguntei, eu pergunto, eu não resisto à tentação, e perguntei, foi alguém da família que fotografou? Ela falou, não, foi uma equipe que nós contratamos. Eu falei para ele assim, não leva mal que eu vou falar para você, não. A culpa não é de você, essas fotos estão péssimas, tecnicamente falando, péssimas. O enquadramento errado. Por exemplo, fizeram uma foto da formanda com o namorado dela. Uma foto fizeram na horizontal, cara, em que a lateral, a paisagem, não tinha nada que interessasse para compor a foto, vamos dizer assim. Mas, normalmente, uma foto de um casal, você leva perto de uma árvore que tenha florido, se não tiver florido, um lustre, procura. Tem uma coisa ali para compor. O assunto é vertical, a foto tem que ser vertical. Partimos desse princípio. O assunto é vertical, a foto tem que ser vertical. Tá? A não ser, vou fazer uma foto da Praça Matriz Santa Teresa, quero mostrar a praça, está bem iluminada e tudo. Aí você faz na horizontal. Uma grande angular, uma grande angular, sim. Mas uma foto de um casal, a outra fizeram uma foto no contraluz. Cara, estava uma silhueta. O cara que fotografou para a equipe lá, que eles contratam qualquer um para fazer o trabalho para eles não têm uma equipe fixa, porque eles não vão pagar direitos trabalhistas nem nada, então eles têm um trabalho, eles chamam vários fotógrafos para fazer isso aí. É assim que funciona. Então eles o cara fez uma foto no contraluz, que teoricamente a ideia é excelente, uma moça loura, ia dar no contraluz uma luz de cabelo bonito do sol, só que ele tinha que fazer uma coisa que se chama fill-in, usa o flash, para iluminar o rosto da pessoa. Ia ficar... Não usou. Cara, ficou uma porcaria a foto. Então, esse tipo de fotógrafo hoje ainda existe muito. E o cara trabalhando profissionalmente por uma equipe de fotografia que faz formatura. Porque o que acontece? A equipe, eles pegam muito trabalho e eles vão ligando para ver quem está disponível naquele dia para fazer trabalho para eles. E pronto. É assim que funciona.
E hoje, então, como nós já falamos sobre essa parte do digital, as pessoas não têm esse aprendizado. E você fez a pergunta, o que seria necessário? Eu digo, estudar. Uma coisa que eu gostaria, por exemplo, de conversar com um professor, que eu vejo muita gente que vai lá no estúdio e quer comprar uma máquina digital para estudar fotografia. Aí eu falo, no curso, não, o professor falou que tem que ser uma DSLR. Aí eu pergunto para a pessoa, você sabe o que é uma DSLR? A pessoa, não. Ele não sabe o que é uma DSLR. Aí o professor fala assim, como se estivesse falando para uma plateia já instruída. Mas a pessoa compra uma DSLR. E ele mostra a máquina dele, ó, DSLR. Aí a pessoa entende até que uma DSLR é uma máquina daquela ali, digital e tal. Aí eu pergunto, primeiro, por que uma DSLR? Às vezes as pessoas querem comprar uma DSLR de 5 mil reais. Por que não, vamos supor, uma D5000, D6, acho que já tem até 7, sei lá, 5 mil, estou lembrando, o cara me deu uma lá, um defeito. Uma D5000 que custa 4 mil reais por hipótese, por que não compra uma D3000 que custa R$1.000? Vai fazer a mesma coisa, o cara está aprendendo. As pessoas, você acha que as pessoas, ela vai muito pela tecnologia? Saiu uma câmera top agora. Isso é demais, aí a pessoa já vai pula para aquela versão. Isso é o que eu mais vejo nesse grupo de fotógrafos que tem internet. Todo mundo quer fazer um upgrade. Todo mundo quer, não, eu vou mudar, vou comprar isso. Cara, quer tá na moda, né? Tá na moda. O cara quer ter uma máquina da moda. Só que o conhecimento dele não acompanha aquilo ali. Ela tem muitos recursos, mas ele não tem condições de executar o que, de repente, a máquina oferece. O equipamento oferece. O equipamento, como eu disse para você, tem muitos recursos. Tem demais recursos. É igual ter uma Ferrari na mão e não saber dirigir. Um exemplo. Fotografar hoje uma vitrine em que depende uma vitrine, uma sala, de um salão, como eu já fotografei, com vários tipos de luz. Luz halógena, uma de temperatura de grau de 6.000, nem sei se tem uma halógena de 6.000, mas com 3.500 graus. Luzes diferentes. Vamos botar assim, uma luz fria, branca, uma luz quente. Uma luz quente, muito quente, uma luz quente, menos quente, uma luz fria, outra fria, menos fria. Fotografa com digital, sai perfeito. Fotografa com filme. Fotografa com filme para ver o que vai sair. Sabe o que vai sair? Tudo azulado, tudo vermelhado. Aí, eu nunca fiz isso. Tá? Mas o que se fazia antigamente? O camarada tinha que botar um filtro ali naquela lâmpada para baixar, para equalizar todas as luzes. Isso aí. Porque o filme era a luz do dia, daylight. Tinha um filme de luz de tungstênio, que a temperatura de cor dele era 3.200. Ele tinha que equalizar a luz. Porque hoje não precisa, mas no analógico eu ia fotografar uma foto, por exemplo, filme colorido, 5 horas da tarde. Ela ia puxar para o azul. Não tem jeito, o filme de ISO 100, ela ia puxar por causa da temperatura de cor da luz naquela hora. Aí tinha que usar um filtro 81A, que era um filtro rosado, aí saía bonito. Hoje não precisa isso. Então, esse conhecimento tinha que ter. E se o camarada tiver essa bagagem de conhecimento, sabe? E agregado ao conhecimento digital, porque tudo isso as pessoas fazem hoje no computador. Então hoje quem tem uma tira noção, uma foto aqui e dá um jeito lá no computador. Uma noção básica do computador, o cara mexe magenta, acrescenta magenta, isso e aquilo. Eu aprendi isso fazendo no laboratório. Filme, revelando foto colorida. Hoje o laboratório está no computador. O laboratório está no computador. E no laboratório, a temperatura tinha que ser, acho que era 37 graus e meio o revelador. E tinha um sensor, tinha um aparelho, esqueci o nome agora, em que se a temperatura baixasse meio grau, ele automaticamente ligava para voltar aos 37,5. Porque se ela caísse para 36, a cor já mudava completamente da foto. Caramba. Isso no laboratório manual. Que trabalho, hein? Por quê?
E aí o problema, você não via, porque você botava o papel no ampliador, projetava a imagem, jogava o papel lá dentro. Fazia tudo às cegas, né? E tampava. E aí tinha o tempo lá de revelação. Dava o tempo, você tirava. Quando tirava, que eu olhava, aquilo estava tudo azul. Falava, caraca, não é possível. Aí quando eu olhava, de repente a temperatura tinha baixado, seja lá o que for. Era muito complicado. O preto e branco você acompanha o processo todo. Você vê desde a foto começa a surgir devagarinho. 1 minuto e meio ela tem que estar no ponto exato. Com todos os tons. Cinza claro, cinza escuro. Todos os tons de meio tons, preto profundo. Entendeu? Aí você acompanha ali. Também não pode ser antes nem depois, porque se for antes, você deu exposição demais no papel. Aí a foto aparece logo, jogou luz demais. E se você botar pouco, ele vai passar dos dois. E passar dos dois, ele não vai abrir o leque de possibilidade de tons de cinza e preto que teria que abrir. Por isso que eu falei a sugestão para você de fazer um vídeo no laboratório preto e branco. A gente vai fazer. É muito, muito legal. Então, esse conhecimento que eu tive, agregado depois ao pouco conhecimento que eu tive do digital, eu, por exemplo, eu nunca fiz tratamento de imagem. Eu sei fazer, para mim. Sim. Para mim, eu bato uma foto minha, da minha família, seja lá o que for, eu vou guardar, eu vou lá, faço. Para mim tá ótimo. Agora, eu nunca fiz trabalho e eu não. Primeiro que eu não tinha tempo, e segundo que eu sempre achei que eu não tinha condições de fazer. A minha filha que fazia. E a minha filha, uma época, eu consegui para ela fazer um estágio no estúdio do Cais, no Rio, com um rapaz, filho de um Milan Auran, um fotógrafo que morou em Teresópolis, faleceu uns anos atrás. Era um cara respeitadíssimo no Brasil inteiro, Milan Auran. Lançou um livro uns anos atrás, ele faleceu, tem uns 4 anos, e o filho dele estava trabalhando no estúdio do Cais. E aí eu falei com ele falou, não, pode vir. Minha filha foi para o Rio para fazer um estágio lá com ele para aprender. Ele hoje esteve na loja tem um mês atrás mais ou menos, ele hoje está em Berlim. A empresa que ele trabalha, agora esqueci o nome, ele me deu o nome lá, ele está em Berlim, tem agências em toda a Europa, e ele vai tomar conta de uma agência agora na França. Vão abrir mais uma agência na França. E eles trabalham só com pós-produção. Só, ele falou, Cebola, não fotografando, só pós-produção. E um dia ele me mandou... O pessoal manda o trabalho para ele direto. Ele me mandou fotos de onde ele trabalhava, cara. Ele falou, Cebola, isso aqui é um andar só. Cara, uma coisa assim absurda, né? Absurdo. E ele trabalha só com pós-produção. Agora, se você vira o trabalho do cara, tu fala, né? Coisa de maluco. Coisa de louco. E ele falou, Cebola, a gente só trabalha muito em pós-produção. Detalhe, Europa, ou Estados Unidos, é outro nível. Só automotivo. Caramba. Só automotivo. A gente trabalha com Mercedes, Audi, tudo. É só automotivo. Só fazemos isso. Eu falei, caraca, e tem... Ele falou, Cebola, tu não tem noção. Que legal, hein? É só isso. Que nicho bacana. Então a minha filha fez esse estágio com ele no Rio para aprimorar. Então quem fazia todo o trabalho meu de tratamento de imagem era a minha filha. Eu chegava, dava para ela, falava, Lívia, tá aqui, ó. Já selecionei, cliente já escolheu, são essas 50 fotos para fazer. Não tem pressa, mas pelo menos um mês tu tem aí que eu não vou levar 2 meses para entregar. Mas 1 mês é um prazo bom para você fazer com calma aí. Mas eu nunca fiz tratamento, né? Não. Eu nunca me aprofundei nisso. Não tinha tempo e não tinha paciência para... Então, vamos dizer assim, eu não aprendi essa parte. O básico eu sei. Sim. Agora, questão de equipamento, assim. Qual a marca que você prefere? Você falou que usa muito a Nikon, né? Usei muito Nikon analógico. A marca de câmera, assim, você prefere a Nikon? Olha... Hoje, não sei. Hoje, talvez, se eu tivesse dinheiro e fosse fotografar, eu teria Sony, mas é muito caro. Equipamento Sony, uma lente Sony vamos dizer, uma lente Sony 28mm, custa, por hipótese, 10 mil, uma Sony, uma da Canon, custa 5. É o dobro do preço. Mas a Nikon, mesmo a Nikon, um equipamento hoje com uma resolução alta de 43 megapixels, ou de 62, como tem a Sony, cara, é fantástico aquilo. A qualidade
É Você incrível, fotografa um lugar com um mínimo de luz e aquilo ali sai perfeito. E câmera, foto preta e branca ou colorida? Ah, preto e branco sempre. É. Se for para mim, para fazer coisas para mim, não penso nem duas vezes. Não existe a possibilidade de se fotografar a cores. É preto e branco. Até porque é aquilo que eu falei, eu aprendi a fazer preto e branco. O prazer, a magia, todo o processo de revelação. Eu digo sempre do ritual. Quando eu ia fotografar, às vezes eu estava assim à toa, eu vou até os frades fotografar. Já via aquela imagem ali preta e branca? Já via a imagem preto e branco. Então, primeira coisa, tripé. Não tem como fazer, não existe essa possibilidade de ficar fazendo foto na mão. Tripé. Ah, tem luz? Tem, mas é tripé, não importa. Tripé. Vamos levar lente tal, lente tal, lente tal. Você chega, monta o tripé, bota a máquina, nivela a máquina. Isso é todo um ritual que se fazia, vamos dizer, em preto e branco, né? Monta a máquina, nivela. O que você quer fazer? É aqui. Aí você olha, não, o horário não é esse, vou voltar mais tarde. Então vamos partir para outro, vou lá em cima. Aí daqui a pouco, vou lá embaixo, que agora a luz lá deve estar do jeito que eu estou querendo. Lá embaixo, que eu não tinha olhado, no rio que está passando lá, está iluminando, dando aquele reflexo na água. Tá. Então, reflexo da água, vou usar um filtro polarizador, tirar o reflexo. Dependendo da hora, vou usar um polarizador, vou usar um outro para tirar o azul do horário, da tarde e tal. Tem todo esse ritual. Depois de feito tudo isso, fotografou, está na máquina, você não sabe o que saiu. Aí vai para o laboratório. É pegar o filme, preparar o revelador, temperatura de revelador, 18 graus, né? Botar 18 graus, fixador, 18 graus, interruptor, tudo na temperatura igual. Porque a temperatura influi no tempo de revelação do filme e influi na qualidade final. Então eu sempre usei revelador de grão fino para ter a melhor nitidez, grão fino. Então, 18 graus. Quanto é que dá o tempo 18 graus para esse filme que eu usei aqui? Dá 6 minutos e meio. E eu revelava uma coisa que eu nunca vi ninguém revelar. Eu sei que revelava, mas Teresópolis, o mundo é muito pequeno para isso, na época. Eu revelava uma coisa que chama por inspeção. Custei a aprender. O que é por inspeção? Normalmente você botava o filme lá dentro do revelador e de 30 em 30 segundos você agitava o revelador. Tem um pininho que vocês... O ato de botar... Tinha que pegar o filme, encaixar ele no espiral. Sabe, você conhece esse espiral? Não. Você botar ele no espiral, no escuro. Tem um espiral de aço e um espiral de plástico. O de aço eu nunca consegui colocar. Até hoje eu tenho. Nunca consegui. No de plástico, não. Tem umas frestas assim, e ele é uma espiral assim lá dentro de plástico, com as beirinhas. Então você só encaixa as pontas assim. E ele entra e vai rodando. Aí você vai clac, 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 girando, ele encaixa lá dentro. Então o filme não fica encostado. O filme fica afastado assim na espiral toda. Então, se você não girar, o revelador fica parado agindo em cima de uma imagem. Então você tem que girar o revelador, como se você botasse um açúcar num suco e não agitasse. Então você vai agitar. Agitava e mesma coisa, dava umas batidinhas, porque calhasse de dar uma bolha num determinado lugar, né? Você batia para a bolha sair. Então, esse, continuo falando, era o ritual. Aí, depois de 6 minutos, era 6 minutos e meio. Eu acendia uma luz verde, que era a luz de inspeção do filme, que o laboratório, normalmente, para papel, você trabalha com luz vermelha ou luz amarela. Então, a luz verde, quando acendia a luz verde, eu tinha que me acostumar com a escuridão. Eu ficava 10, 15 minutos lá dentro, antes de começar o trabalho, porque eu não via, né, eu acendia a luz lá, mas eu nem sabia se ela estava acesa, de tão fraquinha que era. Aí eu botava a mão assim, eu não via a minha mão. Mas depois de 10 minutos já eu começava a ver a silhueta da mão. Então, vamos lá. Quando dava 6 minutos, eu pegava o negativo e ia lá perto, não muito perto, e olhava. Então eu conseguia ver a aparência leitosa do filme. Então, com a prática, eu descobri que ali já era aquele ponto que eu queria de revelação. Já estava perto mesmo do marcado, 6 minutos e meio, não vou deixar mais um pouquinho. E aí, pronto. Então, esse ritual. Olhava o negativo, cara, quando tu olha o negativo, sai todo ele igualzinho, todo contrastado, bonito, suave, bonito. Cara, era certeza absoluta de sair bom o trabalho.
Mas sai bom o trabalho dependendo do que você fizesse depois no papel. A própria exposição... outra etapa. Outra etapa. Você botar o negativo no ampliador e projetar a luz no papel, também tinha um tempo definido. A lente do ampliador é igual uma lente máquina fotográfica, tem abertura. 2,8, 5,6, 4, 11, 16. Você botar muita luz e o tempo. Você vai dar 5 segundos, 2 segundos, 10 segundos, dependendo da quantidade de luz que você colocar ali. E se você errar nessa quantidade de luz, quando você botar o papel lá, ele vai revelar. Mas aquela gama de tons, conforme eu falei para você, não vai sair perfeito. Que trabalho, hein? Então, mas isso é mágico. Quando você entra no laboratório, você começa agora 4 horas da tarde, quando você olha 2 da manhã e você não sentiu fome nem nada, e você não, eu vou embora, eu vou continuar. Era assim que fazia. Assim que as fotos eram mais valiosas, né? De tanto Aí, trabalho, né? Tinha o processo de lavagem depois, porque muita gente, até uns 2 ou 3 dias atrás, conversando, um amigo falou, bom, antigamente as fotos saíam amareladas, ficava depois de um tempo amarelada. Eu falei, sim, mas isso era o processo de lavagem inadequado. Porque a química do fixador que ficava no papel, que o último botava o revelador, interruptor, que era uma água, vamos dizer assim, e depois o interruptor, que era o ácido acético glacial, botava no ácido acético. Então, se não lavasse, aquela química que vinha um pouco desde lá do revelador e até no ácido acético, ficava na superfície do papel, secava. Com o tempo, o papel amarelava. Porque aquilo ali a química fazia. Então, se você vira uma foto de 30 anos, 40 anos, que ela está o preto e branco, porque ela foi realmente bem feita, ou seja, o processo de lavagem que eles diziam que era 2 horas, eu não deixava 2, às vezes eu não tinha pressa, eu deixava de um dia para o outro, na água, lavando, água corrente. Então, aí saía top. Aí, o principal que é ter essa foto, vamos dizer, até exagerar um pouquinho, para a eternidade, ela vai ficar ali 30, 40 anos, como eu tenho foto lá de 40 anos, preto e branco, perfeito. Que legal, que top. Maneiro, legal saber, né, como é que acontecia na revelação das fotos antigamente. Falando, né, de serviço, assim, das fotos, né, com tanta experiência que você tem, qual foi o serviço que você já fez, ou foto, né, que ficou marcado, assim, na sua vida, assim, que você falou, cara, eu nunca mais esqueço esse serviço, ou essa foto aqui? Tem algum? Tem vários. Tem vários, né? Mas tem um que ficou marcado assim pelo pós, vamos dizer, depois que terminamos o trabalho. A gente foi fazer um trabalho em Angra dos Reis, de moda praia, e contrataram umas modelos bonitas pra caramba. E a produtora, quando eu soube da produtora, eu tremi. Era a produtora, na época, do melhor fotógrafo do Brasil de moda que tinha no artístico, que era o J.R. Duran. Eu falei, quando eu soube que ela era produtora do J.R. Duran, eu falei, cara, agora complicou a minha vida. Cara. E aí, cara, era toda uma produção, né? Chegamos no dia anterior lá num hotel lá em Angra dos Reis, ela saiu para comprar alguns acessórios, a mulher era fera. E as modelos, tinham 3 modelos, bonitas pra caramba. Aí procurar o lugar, onde é que tem uns barcos pra gente aproveitar como fundo, isso e aquilo. E foi um trabalho assim muito gratificante e o resultado ficou muito, muito, muito legal. Apesar de que o final mesmo não ficou legal. O que acontece? Aí, fotografando com cromo, que é slide, e o problema que tinha do slide antigamente, do filme positivo, que era o cromo, você não podia errar, cara. Se você errar meio ponto no diafragma, a cor sai errada. Então você vai fotografar um biquíni que ele é vermelho, você erra meio ponto, ele sai... Vou exagerar para você entender, mas cor de abóbora, cara, ferrou. Já era. O cara vai te matar, já está feito. Como é que tu vai voltar lá em Angra dos Reis para fazer a foto? Nossa, que responsabilidade. Fotografando e fotografei em 35mm e 6x4,5, a Mamiya, com as duas. Então, a fotometragem tinha que ser muito perfeita. E isso é uma coisa que é tensa durante todo o tempo, porque você
não está vendo o resultado como você vê. Não consegue no ver, né? Não tem essa possibilidade. Você fotografou, está feito. Tomara que tenha sido certo, é isso aí. Então fizemos aquele trabalho e a mulher só para preparar modelo para foto, cara. A hora que preparava também, aí batia a foto desse lado, do outro lado, daqui, dali, meio corpo inteiro, sabe? Detalhes do biquíni. E aí fizemos tudo isso, rapaz, foi muito, muito, muito legal. E aí depois o proprietário da empresa falou, agora nós vamos dar um passeio. Aí já tinha um veleiro lá esperando, foi todo mundo veleiro, devia ter umas 15 pessoas, e fomos pro veleiro, fomos lá para uma ilha. Rapaz, depois de fazer um trabalho daquele que eu disse estressante, porque a responsabilidade na hora tá bom, será que tá bom, não tá bom, e depois foi o que eu falei para você, quando eu soube que a mulher era produtora do J.R. Duran, eu falei, caraca, rapaz, que então, peso, hein? Aí, rapaz, fomos para lá, e aí vinha aqueles coquetéis maravilhosos, lagosta, esse. A recompensa de um trabalho duro, né? Cara, isso foi fantástico. Mas aí o que acontece? O final que eu disse que não foi legal. Aí ele fazia o catálogo dele com uma empresa da cidade. E eu, curioso, os cromos eu revelei depois, o filme revelado, ficou tudo perfeito. Perfeito. É o que eu falei, o cromo não podia errar. Um filme de slide, hoje voltou a fabricar uns anos atrás, mas aquilo não pode errar. Se você errar meio ponto, a cor sai errado. Agora fica um espetáculo. Aí saiu tudo perfeito, tudo bonito, ele mandou fazer nessa empresa da cidade. Eu perguntei para ele, ele falou, não, está lá fazendo. Eu fui lá nessa empresa e pedi para olhar. Então tinha umas folhas grandes assim, impressas. Aí eu olhei aquilo, olhei. Aí eu perguntei pro cara assim, o dono da empresa, na verdade, ficou chateado comigo. Eu olhei e falei pro cara assim, já está pronto isso aqui? Ele falou, tá. Eu falei, mas vai sair assim, do jeito que está aqui? E o cara falou, Eu falei, eu ainda insisti, com essas cores aqui? O cara falou, não era o dono da empresa, não, era um funcionário dele. O dono da empresa que foi chateado comigo é o que me contratou, da confecção de moda praia. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, ele deve ter mandado aí para colocar o crédito do fotógrafo. Eu não quero que coloque o crédito do fotógrafo. Tira, não põe que o fotógrafo foi cebola. E outra coisa, eu posso falar, isso tá uma merda, cara. Não foi isso que eu fotografei. Pega o cromo lá, o original, e compara com as cores que está isso aqui. Isso tá uma merda. Aí fui embora. Aí o dono da confecção me perguntou, porra, cebola, tu foi grosso pra caralho no cara, não sei o que. Eu falei, rapaz, se eu fotografo aquilo, você não aceita. Você ia me matar, você ia crucificar. Aí ele faz aquilo e você aceita, não põe meu nome. Simples assim, entendeu? Mas esse trabalho foi muito bom. E mesmo para Price Waterhouse também. Fiz um trabalho para Price Waterhouse, talvez era um iate chamado Albacora. Esse iate Albacora tem até um detalhe interessante que depois eu fiquei muito triste por não ter dado certo. Mas foi um iate Albacora. Foi o primeiro trabalho que eu fui fazer para Price. E aí o iate ficou rodando na Bahia. Um luxo, cara, um luxo. Então, muitos funcionários da Price, toda a cúpula da Price, cara, o nível de exigência deles é altíssimo. Era absurdo. Até encontrei com um amigo meu recente que trabalhou na Price, eu perguntei sobre o Tchela. Ele falou, o Tchela faleceu. Eu falei, é mesmo? Esse Tchela, cara, ele era exigente a nível de ser chato, mas ele estava certo, o nível da empresa mundial, assim. Então, esse trabalho no Albacora foi, assim, uma coisa muito legal, muito, porque ficamos na Baía de Guanabara passeando, fiz mais de um trabalho, fiz uma outra vez um aniversário também de um cliente, também num veleiro que ficou na Baía de Guanabara, rodando ali, uma festa, uma garotada, isso foi só uma garotada, mas da Price não, era a cúpula da Price e os funcionários graduados, então muita gente, assim, de um nível, sabe, muito, muito, muito legal, muito legal. E esse Albacora, eu lembro que na época eu estava começando a namorar a minha segunda esposa, eu falei, caramba, aí eu perguntei sobre o Albacora, ele falou, não, o Albacora fica ancorado aqui, tardias e tardias, e ele sai
E para dar um passeio na Baía de Guanabara, você vem aqui e contrata um jantar, e isso e aquilo. Aí um dia eu peguei, na época, a namorada, né, que depois a gente casou, e fui para o Rio, mas falei para ela, tem uma surpresa para você, que ia ser uma surpresa mesmo, né? Falei, pô, chegar e levar na Marina da Glória, entrar naquele iate luxuoso para jantar, tomar vinho, rodar a Baía de Guanabara. Quando eu cheguei lá, o iate tinha ido embora para Portugal. Caramba, pô, que pena, hein? Mas foi um trabalho muito interessante. Você falando desses trabalhos assim, né? Dessa... Mais um, teve um. Esse foi especialmente bom pelo fator financeiro e pelo show que teve também. Um trabalho no Hotel Nacional. Acho que é o Hotel Nacional, um que tinha na Barra ali. Logo que chegava na Barra. Tinha que estar lá 8 horas da manhã. Uma coisa que eu nunca fiz foi atrasar em trabalho, Diego. Até hoje, marcou o horário comigo, sabe? De manhã eu já acordo, já estou ligado naquilo de horário, eu tenho que me preparar, eu tenho que ir. Sim. E eu saí daqui para ir para o Rio, saí daqui 5h30 da manhã, fui devagar e tal. E aí já peguei um trânsito, eu já pensando, caramba, não pode atrasar. Cara, quando foi 7:50, eu tinha que estar marcado 8 horas no Hotel Nacional. Para esse hotel. 7:50 eu estava passando em frente ao hotel, a rua, só que ali era uma pista dupla e larga. Eu lembro disso, tem muitos anos que eu não vou ao Rio. Então não lembro se é ideia assim. Mas era uma pista que, por exemplo, iam 3 carros para lá e de lá em frente ao hotel, 3 para cá, para pegar a Avenida Niemeyer ali. E o hotel era ali, como está aqui, talvez lá onde está a igreja ali do outro lado. Aí eu olhei para o hotel assim, só que eu estava no meio. Quando eu olho, porque eu vi o retorno estava ali, cara, eu no meio não dava para retornar. Eu tentei, e aí, naquela pressa, 8 horas da manhã, né? E papai, buzinando, eu falei, ali na frente deve ter um retorno. Diego, eu fui, só que o retorno, cara, foi longe, lá na Barra, depois do canal. Nossa. Eu tive que ir aquilo tudo. Na época eu tinha um Santana. Cheguei lá, eu tô olhando a hora, deu 8 horas, 8:05, quando eu tô voltando, o trânsito engarrafado, não andava. E aí o carro começou a engasgar, querer morrer, e eu... Começa a ficar em pânico. Cara, eu entrei em pânico. E eu só pensando no Tchela, meu irmão, eu vou chegar lá, o Tchela vai me matar, porque ele sempre me esperava. E aí, quando foi 8:40, cara, eu cheguei no hotel. Caramba. Eu cheguei no hotel, entrei... Já fui entrando assim, eu achei um lugarzinho, deixei meu equipamento num cantinho assim, e entrei como se fosse o dono do mundo, né? Entrei andando, encontrei com o Tchela. Bom dia, senhor Tchela, tudo bem? Tudo bem? Que horas que vai começar o evento? Porque eu vi que ele estava ali de bobeira, eu falei, não começou. Aí ele falou, não, Cebola, espera um pouquinho, já vai começar, eu falo com você. Cara, aquilo me deu um alívio, um alívio. E aí o bom disso, fiz o trabalho, quando foi 12:00, como disse para você, muito bem remunerado. Quando foi 12:00, acabou, ele virou, me chamou, falou assim, Cebola, você tem algum compromisso em Teresópolis? Eu falei assim, hoje à noite? Eu falei, não. Você pode ficar para fotografar logo mais? Eu falei, posso. Que logo vai ter uma confraternização, vai ter um show do Raça Negra. Eu falei, perfeitamente. Eu fico aí, tranquilo. Diego, eu não sei, mas eu diria que hoje, em termos de hoje, foi assim, de um dia de trabalho, tranquilamente R$10.000. Caramba. Um dia de trabalho, de manhã e à noite. Sem contar a alegria da participação, de você ver o show do Raça Negra, entendeu? Essas coisas assim. Então isso para mim era uma coisa muito gratificante também. Muita coisa que eu fotografava, muito evento, você está ali de certa forma participando. Você tem a responsabilidade de fazer a cobertura e fazer bem feito, mas você está participando, você está aprendendo. Tá? Na ESSO, então, era bom demais quando eu fotografava para ESSO, cursos do centro de treinamento aqui, que eles traziam um repórter, uma coisa que eu vejo, conforme nós falamos anteriormente, que o pessoal não procura os profissionais para aprenderem. Sim. Eu fotografando na ESSO um dia, tinha um curso chamado Contato com a Imprensa. O que era o contato com a imprensa? Normalmente, vamos supor, quando acontece um evento de um caminhão, por exemplo, de gasolina, ali na estrada Rio-Teresópolis, virar, entorna aquela gasolina, contamina os rios, contamina tudo. E aí
a imprensa logo já vai falar mal, o caminhão da Esso Brasileira de Petróleo, aconteceu isso e aquilo. E no contato com a imprensa, eles treinavam os executivos deles para falarem com a imprensa, para não falarem bobagem. Uhum. Porque muitos já tinham falado, o camarada não está acostumado a dar entrevista. Sim. Entendeu? A coisa aconteceu agora. Chegam para você que o que você está achando do caminhão que virou lá? O caminhão, não sei, virou, aí você vai e fala uma coisa que não é para falar. Vai falar besteira. Então esse contato com a imprensa treinava para isso. E aí eu contratava uma equipe, iam 3 pessoas para filmar e mais 3 para fotografar. E aí eles estavam lá na sala, uma sala maior que essa aqui, e o cara lá falando, o professor e tal. Eles traziam jornalistas de fora do Rio para fazer as palestras lá, para direcionarem eles, mostrar a forma correta de como fazer esse contato com os repórteres, como reagir diante de perguntas, às vezes capciosas. E, num dado momento, eu batia na porta, já era combinado com o jornalista que estava dando a palestra, ele já sabia, mas os caras que estavam lá dentro, os executivos, não sabiam. Eu batia na porta, aí falava, nós vamos fazer uma entrevista com os executivos aí ele, tá, pode ficar à vontade. Ele já sabia. Cara, a gente chegava, pegava o fio do microfone, enrolava no pescoço do cara e falava, não, deixa pendurado aqui. Às vezes mandava ele ficar segurando, aí o cara segurava e falava, não, bota ele assim meio de lado, assim, senão o som não fica bom. Aí o cara ficava segurando o microfone. E a gente filmava aquelas bobagens todas que eles faziam, pela inexperiência e pelo desconhecimento. E aí depois, no final, o cara mostrava, olha só, como é que tu vai deixar o cara enrolar um fio no teu pescoço? O cara falava, você imagina, você dando uma entrevista para a Rede Globo, o cara com um fio enrolado no teu pescoço? Isso, gente. E ali eu conheci um cidadão chamado Enio Bacelar, que depois fiquei amigo dele. Ele era fotógrafo, ele era jornalista, correspondente de uns 3 órgãos de imprensa na Europa, Estados Unidos, negócio, cara muito fera, um mulato alto. Eu fiquei apaixonado pelo cara. Grudei no cara, eu fiz amizade com ele. Tanto é que anos depois eu fotografei o casamento dele, conheceu pela internet uma mulher na Suécia, ela veio para o Brasil, casou, eu fui no Rio fotografar, Enio Bacelar. Mas eu grudei nele, eu sempre tive essa sede de conhecimento. E ele não era fotógrafo, ele era jornalista. Né? Mas essa sede de conhecimento eu sempre tive. Tá? Eu saía daqui, como saí várias vezes, para ir no Vale das Videiras, em Petrópolis, para conversar com... Como é que é o nome do cara agora? Fugiu, um camarada premiado da Nikon. Cara premiado da Nikon. Eu saí daqui para ir lá conversar com ele. Ele tinha um estúdio, ele tinha um sítio chamado Viva Fotografia, que ele tinha estúdios ao ar livre. Ele fez fundo infinito de cimento, assim, ao ar livre, e tinha vários locais que ele, entendeu? Já com rebatedores colocados, tudo. Ele tinha estúdio fechado com 2.000 fundos de rolo de papel. Estou exagerando, 2 por força de expressão, mas tu olhava assim, pelo menos 30 rolos de fundo ele tinha. Sebastião Barbosa. Cara, fera. Então, essa sede de aprendizado, eu ia lá, sair daqui para ir no Vale das Videiras, para conversar com ele. É isso aí, né? Você, um rapaz inexperiente, né, com a sua visão, né, de fotógrafo, você sempre ia buscar conhecimento, sempre, né, com os mais experientes. Sempre, né? Fui buscar, não perdia uma oportunidade. E é o que falta hoje, né? É o que falta hoje. Muitas feiras da fotografia que deve ter ainda em São Paulo hoje, eu fui pelo menos uma meia dúzia. Era o dia inteiro, eu ia no dia anterior, quando abria 10 horas da manhã, eu ficava lá. Saía de lá 8 da noite, nos estandes, olhando, conversando, lançamento, disso e daquilo, olhando, conversa com um, conversa com outro, entendeu? Isso aí, essa sede de conhecimento, eu sempre tive. Eu acho que isso me ajudou muito na minha carreira profissional. Eu pude ter um mínimo de conhecimento para poder aplicar no meu trabalho, para poder conversar com os meus clientes. Você tem que mostrar para um cliente que você tem conhecimento daquilo que você está fazendo.
Tem que estar ciente do que está fazendo, né? Eu fiz uma vez um trabalho para Net Rio, no aquele hotel que tem na Teresópolis, Friburgo, São Moritz. E era uma convenção de 3 dias. E, claro, eu sempre perguntava o que vai acontecer e onde é que vai ser. Eu queria saber o que ia acontecer. Não, aqui vai ser só uma palestra, aqui vai ter uma interação, eles vão dançar, e vão fazer isso, vão fazer aquilo. E aí eu lembro que num determinado momento lá, o camarada estava me explicando o que ia acontecer, eu já com uma bagagem boa de fotografar convenção, eu falei para ele assim, não, tudo bem, pode deixar, eu já sei o que eu vou fazer. Ele falou, sabe? Eu falei, sei, pode deixar, já estou acostumado. Falei assim para ele. Porque eu quero uma coisa que realmente não tinha mistério nenhum para fazer. E eu fiz o trabalho para eles. E eu lembro que eu fui contratado por uma agência do Rio, que eu não conhecia, não sabia quem era, a agência me contratou para esse trabalho, e eu fiz o trabalho. Eu sei que eu tenho até hoje lá em casa guardado. Uns 15 dias depois, eu recebi um ofício dessa agência que a Net Rio mandou para eles elogiando o meu trabalho. Olha aí, né? Entendeu? Então, esse tipo de coisa, vamos dizer assim, cada vez me fortalecia mais para que eu aprendesse mais. Bom, Cebola, o papo tá muito bom, muito interessante. É muita história para contar, né? Muita Mas coisa. Pena que, né, a gente tem tempo, a gente, né, o podcast Foco no Evento ele também passa na Atos TV e a gente tem um horário para passar lá, né? Eu creio que vamos ter a segunda, terceira parte ainda aqui de um podcast. Vamos falar sobre fotografias da cidade, a história da cidade, que você tem muito material, eu sei, né, que a gente estava conversando aqui. Então, gente, se preparem para os próximos capítulos. Vai ter outra conversa aqui com Cebola, mas vai ser outro assunto, história. Vai ser fotografia também, mas vai ser histórias da cidade, né? Mas vai ter muita conversa aqui com o Cebola ainda, né? Você está vendo aqui que tem muita história para contar. Ele contou só, resumiu. O resumo do resumo, né? Creio que ele falou aqui pra gente. São 50 anos de história. Pois é, né? 50 anos não dá para resumir aqui em uma hora e pouca. Né? Então, tinha muitas perguntas também para fazer, mas o tempo ele corre muito rápido. Cebola, obrigado por ter aceito aqui nosso convite, por ter participado aqui do nosso podcast. Tá? Vai ter outra oportunidade, sim. Vai ter sim, a gente vai marcar. Tá? E gostaria que você deixasse aí um recado para quem tá começando, sabe, no mundo da fotografia, ou quem já pertence a esse mundo da fotografia, já trabalha profissionalmente. Queria que você deixasse um recado para essa galera aí, sabe? O que é fotografia? O que é ser um fotógrafo? Olha, as possibilidades hoje de aprendizado da fotografia são assim inesgotáveis. Sabe? Com a internet, porque quando eu aprendi não tinha internet. Não tinha revista nas bancas de fotografia. As únicas revistas que tinham só no Rio eram revistas importadas, a Photo francesa e mais umas outras americanas, Modern Photography, e eram caras pra caramba, e não era qualquer lugar que tinha. Hoje não, hoje temos a internet. A internet onde tem cursos para celular, foto de celular, cursos de toda espécie. Então o que eu digo? Aprender. As pessoas hoje não estão preocupadas em aprender, elas querem fotografar. E aí eu também percebo que querem aprender ou fazer fotografia para simplesmente ganhar um dinheiro. Mas cada um pensa de um jeito, Diego. Cada um pensa de um jeito. Eu talvez pela minha paixão da fotografia, eu possa até exagerar um pouco, ou ser talvez um pouco mais crítico nas minhas opiniões, porque pela paixão da fotografia. Mas eu acho que aprender, fazer contato com pessoas, olhar os trabalhos das pessoas, mas pessoalmente, conversar, porque agrega muito. Então, o que eu acho que falta hoje é isso, as pessoas quererem aprender. Muita gente está fazendo, dá um dinheirinho, é um bico, realmente dá, tá? Mas eu acho que aí é uma coisa também que na minha opinião, pelo orgulho de ser fotógrafo, eu fico
vamos dizer assim, meio que, não sei qual seria a palavra, mas eu sinto tanto orgulho da fotografia que quando eu vejo uma pessoa que não quer aprender, que está ali, eu sinto que meio que desvalorizando a fotografia. E eu fico chateado com isso, porque não é essa a ideia que eu gostaria que as pessoas tivessem. Eu digo, eu estou à disposição para quem quiser ir lá na loja, sabe? Eu sempre tenho uma revista de fotografia para dar de presente, eu sempre tenho um folheto para dar de presente. Se tiver que ficar conversando meia hora, né? Eu falo, vamos ali tomar um café ali na Doces Húngaros, na Padaria Império, vamos sentar, vamos conversar. Já fiz isso e faço com a maior boa vontade com quem quiser conversar, qualquer pergunta, sabe, sobre qualquer coisa. Para quem quiser achar você, basta ir lá na loja. Na loja, para quem não conhece, fica ali na Praça Santa Teresa. Na Praça Baltazar da Silveira, na Matriz Santa Teresa, ali, Cebola Fotografia. Normalmente, na parte da tarde, 4 horas até as 6h30, eu estou lá todos os dias. Tá? Mas se não tiver, a minha filha pode fornecer o telefone e ligar, qualquer pergunta, qualquer coisa. Eu vou estar com o maior prazer para poder ajudar, porque, como eu disse para você, quando eu aprendi, não tinha praticamente ninguém para ensinar, não tinham essa boa vontade. Então, eu não quero guardar, não, só guardar isso comigo, um pouco da experiência que eu tenho, não vou nem dizer conhecimento, não, a experiência que eu tenho e passar para outras pessoas com algumas dicas, alguns conselhos sobre a responsabilidade da fotografia, que eu vejo que muita gente às vezes não leva isso, não conhece, não percebe o nível de responsabilidade. Não só minha, como da pessoa que está me contratando também. Sabe? Existe essa coisa. Por exemplo, eu já tive umas 8 ou 10 questões judiciais acerca de fotografia, eu ganhei todas. Por uso inadequado de fotografia. É complicado essa área. Tem que saber os direitos seus, os direitos do seu cliente. Não basta ser só fotógrafo. Não basta ser um contrato na hora de fazer um trabalho. Vamos fazer um contrato para que esteja escrito ali quais são as minhas obrigações como fotógrafo e as suas responsabilidades como contratante, que esteja tudo no papel, tudo certinho. Então, o conselho que eu daria é esse. Principalmente estudar. Vamos estudar. E hoje é fácil praticar. É muito fácil. Antigamente, para praticar, eu tinha que gastar muito dinheiro. Comprar filme e revelar, comprar papel. Eu não dava para ver o resultado sem fazer isso. O gasto era muito grande. Hoje não, você já pode... Hoje está muito mais acessível, né? É, mais acessível. E hoje tem muita coisa de você fazer e na própria internet você fazer, enviar e perguntar, vão te responder para saber. Então, esse seria o conselho que eu teria para... Se é que eu tenho essa importância toda para poder dar esses conselhos. Que isso. Você viu aqui um pouquinho da história do Cebola, fotógrafo aqui da cidade de Teresópolis, né, conhecido aqui na cidade toda, na região, tá? E você pode conhecer um pouco mais da história dele, indo lá na loja dele, conversa lá com ele. Não perca essa oportunidade, tá? Uma lenda aqui na fotografia. Você que está começando, você que já é fotógrafo, vai lá, conversa um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre fotografia, de tudo que ele já passou, de tudo que ele tem para passar para você, tá? Isso aqui só foi um pouquinho, tá? Creio que tem muito mais ainda para você conhecer ainda mais do Cebola, tá? Obrigado por você ter assistido até agora aqui o podcast Foco no Evento, tá? Compartilha, curte nossas postagens, segue a gente lá no Instagram, Diego Leal Filmes, curte lá o Cebola também, tá no Instagram, Cebola, né? O Cebola tá lá no Instagram também, curte lá o estúdio do Cebola, tá? E até o próximo podcast Foco no Evento, que vai ter outra personalidade aqui também, tá bom? Um abraço, fica com Deus, gente. Até lá.